Oi, tudo bom, segundo ano? Hoje eu tô aqui para falar para vocês de uma coisa bem legal, um tipo de leiturinha bem legal, que vocês já conhecem, tenho certeza que vocês adoram, que são as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são histórias bem legais, porque elas têm vários desenhos e as histórias delas, elas na maioria das vezes são diálogos, é um personagem conversando com o outro. Pode ser que tenha até um narrador, que tenha até uma explicaçãozinha em cima, mas é sempre um personagem conversando com o outro. As histórias em quadrinhos, né, a gente pode comprar em banca de jornal, né, que antigamente a gente falava gibi. Tem da Turma da Mônica, tem do Super-Homem, do Homem-Aranha, tem de vários personagens, da Turma do Mickey. Quando eu era pequena eu gostava muito da Turma da Mônica. E tem uma novidade. Agora, se você procurar na internet, você consegue baixar para o seu computador, para o seu tablet, para o seu celular, as historinhas da Turma da Mônica em PDF. Eu trouxe uma aqui para vocês verem, depois eu posso até mandar para vocês. Elas não são muito boas para a gente ler no celular, porque acaba que o balãozinho fica pequeno, né? Mas vocês são novinhos, vocês enxergam, né? A Tica não enxerga direito. Mas tem aqui, olha só. Olha que legal. Isso aqui que eu baixei no meu tablet, ó. Da Turma da Mônica. A historinha da Turma da Mônica, tá? E aí, depois que você baixa, você vai passando e vem as páginas, ó. A primeira historinha se chama, ó, Água Boa para Beber. Aí você tem que prestar atenção na cena, em todos os componentes e ler o balãozinho, ó. Começa a historinha, continua, né? Elas são em quadrinhos, você vai vendo um quadrinho, depois o outro, e aí você vai lendo até chegar ao fim da história. Essas são as histórias em quadrinhos. Vocês já estão acostumados, eu acredito que vocês já tenham visto, é muito legal. Eu particularmente adoro história em quadrinhos. Por que eu falei isso para vocês? Porque hoje a gente vai falar de uma coisa que é parecida com história em quadrinho. Na verdade, é uma história em quadrinho, só que pequenininha. E aí, por ela ser pequenininha, ela recebe o nome de tirinha. Por que uma tirinha? Porque é uma história que é uma tirinha só. Ela é uma história bem curtinha. E a ideia de se fazer as tirinhas surgiu de se publicar, por conta da vontade de publicá-las no jornal. Nos Estados Unidos, ela era publicada no jornal na seção de passatempos. Então não adiantava colocar um gibi inteiro, né? Uma história inteira, tinham que ser tirinhas. Aqui no Brasil, lá pro final da década de 50, o próprio Maurício de Souza, que é o autor das histórias da Turma da Mônica, foi um dos primeiros a publicar história em quadrinhos nos jornais brasileiros. Ele publicou na Folha de São Paulo, que é um jornal que existe até hoje, e a primeira historinha que ele publicou foi do cãozinho Bidu, aquele cãozinho azul que é o cãozinho do Franjinha. E depois ele foi fazendo dos outros personagens, tá? E as tirinhas hoje, além de ter nos jornais impressos que a gente encontra muito na internet, nos livros de vocês com atividades. A gente encontra nas redes sociais para fazer piadinha, para a gente rir, para a gente se divertir. Por quê? Porque os textos, eles têm sempre uma função e um portador. O que é isso? A função é para que ele serve. Quando tem uma receita, a mamãe olha a receita lá para quê? Para aprender a fazer uma coisa para a gente comer. Quando tem um jogo que tem instrução, serve para quê? A gente lê para a gente aprender como que a gente faz para jogar aquele jogo, não é? Quando tem um texto que está no livro falando sobre a vida das focas, esse texto serve para ensinar a gente sobre o animal. Então, essas são as funções do texto. Qual seria a função da tirinha? Para que ela serve? Ela serve para divertir, tá? E algumas pessoas aproveitam que ela serve para divertir, porque são textos que têm desenhos e balõezinhos e acabam fazendo algumas tirinhas com informações importantes pra gente. Por exemplo, agora que a gente terminou o mês de maio que a gente falou sobre o trânsito, existe um livrinho que fala sobre as leis de trânsito, uma história em quadrinhos, né? Que fala sobre as leis de trânsito. Então fica um texto divertido, colorido, com personagem e que é muito bom da gente ler. E voltando nas tirinhas, porque quando a gente vai fazer atividade, a gente lê às vezes, no livro às vezes a gente encontra as histórias em quadrinhos,
Mas com a tirinha é um texto de leitura rápida, fácil de se fazer, boa de se fazer e que muitas vezes a gente entende rápido, porque além de ler aquele diálogo, a gente está vendo as figuras, tá? Nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos, elas são compostas pelos personagens e cada personagem com a sua fala, e essa fala vem dentro de uns balõezinhos, não é? Tem vários tipos de balões. Tem um balão que indica a fala, tem balão de pensamento. Como que a gente sabe isso? Basta a gente prestar atenção nas histórias em quadrinhos. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, ó. O primeiro balãozinho comum é um balão que indica que o personagem está falando. É exatamente como se eles estivessem conversando, tá? É a fala deles. O segundo balãozinho, que parece uma nuvenzinha com bolinhas, seria um balão de pensamento. Ou seja, o personagem não está falando, ele está apenas pensando o que está escrito naquele balão. O outro balãozinho, assim, todo espetado, é como se o personagem estivesse gritando. Ele não está falando aquilo que está ali, ele está gritando. Por isso que o balãozinho está assim, parecendo que vai explodir. Embaixo, nós temos, ó, tá vendo que é um pouco pontilhadinho? Significa que o personagem está falando, mas ele está falando baixinho. Ele está cochichando, contando um segredo. Do lado desse, do cochicho, tá vendo que é o balãozinho, mesmo que o primeiro, só que tem duas pontinhas embaixo? É que são duas pessoas falando a mesma coisa, tá? É como se fossem duas pessoas, quando a gente fala junto com o amiguinho. Então, são dois personagens falando a mesma coisa. No próximo balãozinho tem um ponto de interrogação. O ponto de interrogação não é usado para fazer uma pergunta? Sim. Quando a gente faz uma pergunta, é porque a gente não sabe a resposta, a gente quer saber a resposta, então a gente tem uma dúvida. Então, esse balãozinho com ponto de interrogação indica uma dúvida, tá? O próximo balãozinho tem uma lâmpada. A lâmpada significa que a gente teve uma ideia, que a gente descobriu alguma coisa. E por último, balãozinho com ponto de exclamação, tá? Que significa que o personagem ficou admirado, surpreso com alguma coisa que aconteceu, tá? Esses são alguns tipos de balõezinhos que a gente tem. Mas quanto mais historinhas em quadrinhos vocês lerem, mais vocês vão entender esses balõezinhos. Vocês não precisam decorar isso, porque quando vocês estiverem lendo as historinhas, vocês vão olhar os diálogos, né? Que a gente fala que é um falando, o outro respondendo, o nome disso é diálogo. De acordo com o diálogo que você vai ler, você já vai saber o que o personagem está fazendo. É bem legal. E aí, eu trouxe para vocês verem o que é exatamente uma tirinha. Olha o que é a tirinha. Aqui temos uma tirinha do Cascão. Ó, é uma história em quadrinhos, só que é uma tirinha só. Isso aqui é uma história completa. Elas são histórias curtinhas, ó. O Cascão tá no sol, o Cascão continua no sol. Aí ele desiste e vai comprar um picolé. E aí todos os amiguinhos dele estão dentro do rio nadando. E aí o sol vira e fala assim: desisto. O Cascão, eu não consigo convencer a tomar banho. Ou seja, nem com sol forte o Cascão toma banho. Essa é a tirinha do Cascão. Nós temos aqui também, separei para vocês, ó, outra tirinha. Ó, também do Cebolinha e do Cascão. Olha que legal, pequenininha. 2 quadrinhos só e é uma história completa. O Cebolinha fala: eu tenho um relógio à prova d'água. Ele fala assim mesmo, né, gente? Que ele fala errado, né? Aí o Cascão mostra o relógio dele pro Cebolinha e fala: e daí? O meu relógio tem um dono à prova d'água. Olha que legal. Tá vendo? São historinhas bem curtinhas, bem legais, bem engraçadas, que a gente pode aprender muitas coisas com essas historinhas, tá? E vocês fiquem à vontade para vocês lerem. Agora que o comércio vai abrir algumas coisas, vocês podem pedir à mamãe de vocês, quando a mamãe de vocês puder, comprar gibizinho para vocês, historinha para vocês lerem, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Quem já estiver em casa, já estiver lendo, depois conta pra tia, que a tia quer saber qual historinha que vocês estão lendo, tá bom? Ou então lê no computador também, tá? Um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham entendido. Boa atividade. Qualquer coisa, eu e a tia Roberta, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Muita saudade de vocês. Um beijo, segundo ano.